Deus está morto. Essa frase ficou muito conhecida com um filósofo alemão chamado Nietzsche. Essa semana foi o dia do filósofo e hoje me veio na mente nessas palavras de Nietzsche. Eu aproveito para fazer um vídeo aqui que mistura um pouco da palavra de Deus com a filosofia da modernidade. Friedrich Nietzsche é um filósofo alemão, nascido e morto no século XIX, 1840 e poucos, e morreu no ano de 1900 ainda, no século XIX. E muita gente já ouviu falar em Nietzsche, mas não conhece a obra dele e ouve essa frase quando ele afirma que Deus está morto, para dizer, olha, Nietzsche disse que Deus está morto. Mas quem acabou morrendo foi ele, e morreu na loucura. Eu mesmo, antes de estudar filosofia, eu pensava assim também. Eu achava que Nietzsche simplesmente declarou que Deus morreu, que Deus não existe, ou que existiu e morreu. Mas é muito mais profundo do que esse pensamento, né? O que acontece foi o seguinte: Nietzsche, na verdade, ele era filho, os pais deles eram bastante religiosos. O pai dele era pastor protestante, e até os 5 anos de idade ele se viu ali dentro daquela bolha religiosa, e tanto por pai de pai como pai de mãe. Depois ele se afastou, mas na verdade ele não era ateu, né? Muitos filósofos ensinam que Nietzsche era ateu, mas você vendo a biografia dele, estudando Nietzsche, você vai ver que ele não é que ele era ateu. Ele simplesmente tentava entender a humanidade de uma maneira meio nihilista, né? Que é um conceito filosófico de que nada existe, nada vale a pena, é o fim de tudo, né? E ele tentava, nesse pensamento dele, dizer que nada mais vale a pena, nem a ciência, nem o ser humano, nem os conceitos dos seres humanos. E aí quando ele começa a perceber que no coração e na mente dos seres humanos Deus tinha morrido. Daí ele diz esta frase, Deus está morto, que ele entendendo e pesquisando e observando, ele via que o ser humano não tinha mais sentido, não tinha mais prazer, não tinha mais vontade nos valores da vida, nos valores essenciais, no valor ao próximo, a outro ser humano, que o ser humano ele vivia o dia a dia buscando somente o prazer, aquilo que é essencial para si. Então, quando ele afirma que Deus não existe, que Deus morreu no coração dos seres humanos, no coração das pessoas. E que a ciência em si, que ele não via razão nisso, porque no período medieval a religião dominava, né? A Igreja Católica dominava durante 1000 anos, que foi o período medieval, no fim do período antigo até o início da Idade Moderna. A religião dominava, a Igreja Católica dominava, era o chamado Idade das Trevas, que na verdade a Idade das Trevas não teve nenhuma. Aliás, se diz isso para um medievalista, ele fica irritado, porque foi um período de grande cultura, né? A Igreja Católica, na verdade, fundou muitas faculdades, muitos livros, levou cultura para muitos lugares. A Faculdade de Oxford foi fundada e é mais, se eu não me engano, a mais antiga do mundo, está lá até hoje. Enfim, mas eles diziam que era a Idade das Trevas porque era dominado pela religião. Até que surge o período moderno, aí vem o período da razão, o período da iluminação, daí vem os iluministas, e que são filósofos da modernidade, do qual Nietzsche faz parte mais tarde, e essa ciência nova que começa a surgir ali, começa a colocar todo aquele período teocrático da religião em segundo plano. E aí o homem passa a ser o centro. Começa a surgir o humanismo, o homem como centro do mundo, podemos dizer assim, não mais Deus. E aí o homem começa a se voltar para dentro de si próprio, buscando resolver os seus problemas pessoais, e cada um pensando por si, cada um querendo dominar o seu espaço, cada um querendo seguir a sua lógica, a sua razão, e seguindo totalmente pela ciência, que segundo muitos é algo falho, e realmente a gente sabe que a ciência, embora tenha trazido muito progresso
ela ainda tem muitos e muitos conceitos que ela ainda não descobriu, que ela ainda não entende. E aí ele cria que tudo isso era tudo sem sentido, que o ser humano tinha abandonado totalmente Deus para viver pela ciência, pelo momento que ele vive, e aquilo trazia um vazio muito grande no coração do homem, como traz até hoje, a gente sabe disso. E aí, na filosofia de Nietzsche, Deus está morto. Morto no universo, não, no coração daqueles que abandonaram a Deus. Esse é o sentido da frase de Nietzsche. Não que Nietzsche acreditava que Deus realmente tinha morrido, até porque não tem como Deus morrer e o universo estaria entregue à própria sorte se realmente aquele que crê em Deus acreditasse que Deus tenha morrido. Então esse é o sentido, e ele tem toda a razão. Nietzsche é um grande filósofo, como eu disse, ele é da escola do niilismo, junto com Schopenhauer também. Schopenhauer já era mais o pessimismo, né? Era aquele pessimismo radical, mas também era um niilista. E ele buscava essa razão, esse pensamento de entender como o ser humano estava afastado das coisas de Deus, como o ser humano estava vivendo para si próprio, colocando o homem como centro do universo, como centro de tudo, como centro do mundo, como centro de si próprio, vivendo somente por si. E hoje em dia nós vemos isso acontecer. Não mudou nada. Até porque Nietzsche, e aqui no final do vídeo, veja até o final que eu vou botar umas cenas raras de Nietzsche vivo ainda, viu? Não é foto não, vou botar um filmezinho aí que é raríssimo. Ou seja, ele morre em 1900, cento e poucos anos atrás, 120 anos atrás. E o homem continua vazio de si próprio, continua buscando preencher aquele vazio existencial que muitos sentem. Daí vem as depressões, os problemas emocionais, psicológicos, porque na verdade busca resolver os seus problemas junto a outros homens, quando na verdade nem outro homem nem a ciência vai resolver os seus problemas, somente a fé convicta e 100% naquele que é o Criador de todas as coisas. E o homem tem que se voltar para Deus, porque senão a tendência é a sua geração cada vez mais viver sozinha, viver perdida, mesmo no meio de uma multidão. Porque somente Deus pode preencher o coração do ser humano. Nós temos o DNA divino, nós fomos feitos por Deus, nós necessitamos desesperadamente de Deus para podermos ter um sentido em nossa vida. O ser humano ele não pode ser humanista, ele tem que ser cristocêntrico, ele tem que ter Cristo como centro da sua vida, Deus como centro da sua vida e, claro, estudar, pesquisar, crer na ciência, porque a ciência é de Deus. Deus ele dá sabedoria aos homens para que os homens pesquisem, descubram as diversas maneiras para um homem viver melhor. Mas tudo isso procede de Deus. A Bíblia diz que o homem não pode receber nada se do céu não lhe for dado. Se do céu não vier resposta, você vai procurar e não vai encontrar. E muitos negam a Deus, principalmente dentro das igrejas. Muitas igrejas negam a Deus, dizem de Deus, mas não creem nele quando, por exemplo, fazem sacrifícios, fazem obras, tentando conquistar as bênçãos de Deus. É a mesma coisa ele está dizendo, olha Deus, eu não creio em ti, eu não creio no teu amor por mim, porque se eu crescer eu não faria obra nem sacrifício nenhum. Como eu não creio, eu tento conquistar as minhas bênçãos, aquilo que é bom para mim, através dos meus sacrifícios e das minhas obras. E isso é o que a maioria das igrejas ensinam. Ou seja, querem dar uma ajuda a Deus. Se o homem realmente crescer em Deus e vivesse para Deus, ele simplesmente faria o que a palavra de Deus manda, descansar nele. O que o homem tem que fazer é crer e descansar em Deus, viver as bênçãos de Deus. E as bênçãos de Deus só são vividas a partir do momento que você começa a ter uma fé radical em Deus, sem duvidar, crendo que o sacrifício de Jesus na cruz bastou para que você tivesse paz, para que você tivesse alegria, para que você fosse guardado e protegido por Ele. Nada mais o que fazer. Qualquer tentativa que você tem de ajudar a Deus, você está negando a Deus.
é o mesmo que você está dizendo que o que Jesus fez na cruz não bastou. Você precisa da ajuda do santo A, do santo B, de fazer alguma oferenda, algum sacrifício, fazer campanhas, fazer procissões, quando nada disso faz a tua vida melhorar, a não ser a fé e a crença total em Deus, porque é através da fé que você faz todo o poder de Deus agir na sua vida. Então, não faça Deus morrer no teu coração. Crê em Deus, e crer em Deus é você sossegar, descansar, assim como uma criança descansa no colo do seu pai, tranquila, ou da sua mãe, sabendo que ali ele tem toda a proteção. Tá bom, pessoal? É o recado que eu queria dar aqui. Veio no meu coração de falar isso. Eu espero que você entenda que para Deus morrer, basta ele morrer no teu coração. Não permita isso. Viver para Deus é descansar nele e viver uma vida de adoração. Tá bom? Eu volto aí qualquer hora com outro vídeo. Curta o canal, se inscreva, ajuda o canal aí. Tá bom? Um abraço, vou nessa. Fui.